E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é uma discussão sobre uma das ferramentas mais importantes que existem para a gente conseguir resultados em tudo. Ela tem sido super útil para mim na minha vida, eu uso, e vou mostrar algumas maneiras como eu uso, e eu tenho certeza que ela pode ser útil também na vida de vocês em vários graus. Para quem não me conhece, eu vi que muitas pessoas me indicaram, né, para outras pessoas que não me conheciam. Eu sou Marta Gabriel, eu não vou falar muito de mim, que eu quero aproveitar o tempo da live para falar do assunto que a gente está aqui, mas você pode dar uma olhadinha na internet, procura meu nome, ou entra no meu site, aí você vai ver que eu tenho formação acadêmica, eu escrevo livro, que eu adoro estudar, adoro falar, adoro estar com as pessoas, adoro abraçar, então sintam-se abraçados, eu não posso abraçar pessoalmente, mas quem já foi em evento comigo sabe que eu abraço, que eu beijo, que eu gosto mais do contato humano. Então sintam-se abraçados. Quem não me conhece, dá uma olhadinha lá para conhecer a credencial, né, daquilo que eu faço. Eu tenho um agradecimento a fazer, que eu faço sempre, que é pelo Caueb, eles me patrocinam para congressos científicos, continuem patrocinando, com crise de coronavírus ou não, isso é muito útil para a gente poder estudar, então fica aqui meu agradecimento para eles também. E eu vou começar com, acho que a principal coisa quando a gente fala história, é a gente entender que existe uma separação entre fatos e narrativa. Fatos são coisas que acontecem, por exemplo, o coronavírus, por exemplo, a gente levar um tombo, por exemplo, a gente conseguir um novo emprego, por exemplo, a gente casar. Fatos são coisas que acontecem. A narrativa é como a gente interpreta e conta esse fato. Então, o que é muito importante, tem várias frases, inclusive de filósofos do passado, que dizem que o que importa não é o que acontece, né? Mas é o que a gente faz com o que acontece. E aquilo que a gente faz com os fatos que acontecem é como a gente enxerga esses fatos. Já é storytelling que a gente conta para a gente mesmo. E a narrativa que a gente tira disso é que dá significado para esses fatos. Então, só para vocês terem uma ideia, como é importante isso, que o mesmo fato pode gerar várias narrativas, a gente sabe que algo que acontece, tem aquela história do copo cheio e do copo vazio, né? De novo, é storytelling. Tem pessoas que enxergam de uma maneira e tem pessoas que enxergam de outra. São narrativas diferentes do mesmo fato. Inclusive, fake news é uma narrativa diferente de um mesmo fato, uma narrativa falsa, mas que se usa daquele fato ou de algumas partes daqueles fatos para poder modificar, transformar o resultado daquilo. Então, só para vocês verem como o mesmo fato pode gerar narrativas diferentes e como isso é muito importante, vamos pegar o caso que a gente está vivendo agora, que é o coronavírus. A gente tem narrativas diferentes para as áreas diferentes. Por exemplo, para a área de saúde, as narrativas, as matérias que são feitas, os papers científicos, são diferentes do que as narrativas para a área de negócios. Inclusive, o impacto é diferente em função da narrativa, em função daquilo que a gente enxerga dentro do mesmo fato. Quando a gente pensa nas localidades, as narrativas são diferentes, dependendo de onde você está, que nem a Itália. Tenho certeza que as narrativas na Itália são muito diferentes, inclusive a emoção das narrativas na Itália são diferentes do que lugares que estão muito menos impactados. Inclusive, isso gera discussões, né? Você vê que narrativa diferente gera discussão. Pessoa que acha que é mais leve, que isso é uma bobagem, e gente que acha não, que isso é hiper grave. É como você enxerga o mesmo fato. Narrativas diferentes por países, tem contextos diferentes, formação cultural diferente, tudo isso é um mesmo fato gerando narrativas diferentes. Então, a mesma história pode gerar narrativas diferentes. E aí, um exemplo que eu tenho para vocês, mesmo que seja a mesma história, ela pode gerar narrativas diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês essa narrativa, que é o que a gente tem falado, de Fica em Casa. A narrativa de Fica em Casa todo mundo conhece, certo? É uma história que a gente conta. Ela resume a história de que você tem que ficar em casa para não contaminar mais pessoas, para não ser contaminado, para diminuir a curva de contaminação, para não ter esgotamento no sistema de saúde. E aí a gente tem uma narrativa que é essa, Fica em Casa, né? Que é a hashtag, que eu acredito que vocês estão usando direto. E a gente usa essa narrativa em várias plataformas. E essa mesma história do Fica em Casa, ela tem outras narrativas. Por exemplo, essa aqui é um gráfico, foi feito, na realidade, por pesquisadores no exterior. A Universidade de Brasília traduziu para o português, eu postei ontem ou anteontem no meu Insta. É uma outra narrativa do mesmo fato, que é o Fique em Casa. Se você não ficar em casa, você vai propagar para muito mais pessoas. Isso aqui, inclusive, é animado. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que é animado.
Então, o mesmo fato pode gerar narrativas diferentes. A mesma história tem narrativas diferentes. E eu brinco que assim, ó, se eu falar para cada um de vocês que está aqui comigo agora, contar a história do Chapeuzinho Vermelho, é a mesma história. Todo mundo vai contar diferente. Vai contar com ordem diferente, vai incluir elementos diferentes, vai lembrar de elementos diferentes. Então, o que a gente está falando? A gente não consegue controlar os fatos. Eu não consigo controlar o coronavírus. Eu não consigo controlar se eu levei um tombo. Eu não consigo controlar se um avião caiu. Né? Fatos são fatos. Agora, eu consigo sim controlar a narrativa relativa àquele fato. E por que isso é importante? Porque a narrativa, ela muda o significado do fato. Então, se você muda o significado do fato, você muda o modo como você enxerga as ações que você tem que fazer no mundo. Então, você muda a realidade. Então, perceba onde que está o grande poder da história. É a gente conseguir enxergar os fatos que acontecem ao nosso redor, transformar em histórias e narrativas que sejam úteis e boas para os objetivos que a gente tem. Hoje, nosso objetivo é combater coronavírus, esse acho que é o principal objetivo, é sobrevivência de pessoas, da humanidade, diminuir sofrimento. Muda o fato, a gente muda a narrativa ou muda o que a gente interpreta, o que a gente tem no nosso coração. Então, para ficar claro, fatos a gente não muda, narrativa a gente muda. Quando a gente muda a narrativa de um fato, a gente muda a percepção, a emoção, como a gente vai atuar com relação àquele fato. E aí a gente muda a realidade. Então, eu vou contar para vocês um exemplo que ilustra isso de uma maneira bem bacana. É uma história que contam que uma pessoa tinha um sítio para vender e foi para Olavo Bilac. E a pessoa chegou para o Olavo Bilac e falou assim: senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio. O poeta, né? Vocês vão lembrar quem foi o maravilhoso Olavo Bilac. Estou precisando vender o meu sítio. Será que você poderia me ajudar a redigir um anúncio no jornal? E aí o Olavo Bilac escreveu o seguinte: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o Olavo Bilac encontrou com o proprietário da chácara, né, da propriedade, e ele falou assim: vendeu o sítio. Aí o dono da propriedade falou assim: nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que eu tinha. Então, às vezes, as coisas que a gente tem, as coisas que estão ao nosso redor, as histórias que a gente conta para a gente mesmo faz toda a diferença para a gente conseguir modificar o que está ao nosso redor. Um outro exemplo disso, eu fui criada, né, com as histórias da Disney, e vocês vão perceber que a gente tem a história lá de trás, que é a mesma história de Malévola aqui na frente, né? E você vê que é a mesma história, mas com narrativas diferentes, né? A gente começa a ter outro enfoque, olhar o enfoque da bruxa, que a gente chama da bruxa. Quais são os motivos, as razões por trás dela? Então, o que a gente está falando? Tem uma frase do Platão que acho que resume tudo isso que eu estou falando aqui agora, que ele já falava lá atrás, né? Aliás, eu digo que a gente só fica repetindo os gregos, né? A gente fica contando de maneira diferente aquilo que eles já falavam lá atrás, que aqueles que contam histórias governam o mundo. Quando você controla a narrativa, você governa o mundo, porque você tem poder de engajamento e de interpretação sobre aquilo que acontece. Eu lembro quando eu era pequena, o meu pai sempre falava isso, eu não entendia na época, né? Mas agora entendo. Ele falava assim: ai dos vencidos. Porque quem é vencido normalmente não conta história, né? Normalmente quem vence é que conta história sob o ângulo que quer contar. Então você controla a narrativa, você controla a influência que ela tem no mundo. Então percebam como isso é uma coisa bastante forte. E aí, esse nosso papo aqui é storytelling para vendas, né? E aí eu queria dizer para vocês que vendas é tudo, storytelling tá em tudo, porque tudo que a gente faz na vida é vendas. Olha, quando eu estou educando alguém, estou educando meu filho, como que eu educo meu filho? Vendendo para ele algum conceito, algum comportamento, alguma necessidade de ele fazer algo que eu acho importante para ele. Como é que eu faço isso? São histórias. Quando a gente faz uma venda de um produto físico, como é que a gente faz isso? Contando para outras pessoas como que aquilo é importante para ela, ou como que aquilo vai resolver a vida dela. Isso é história. Quando eu falo de entretenimento, os melhores entretenimentos estão envolvidos com histórias. Os melhores jogos, eles têm algum desafio, algum processo de história que te leva
a dar sequência naquilo que não, te engaja, né? Isso que a gente está falando. A sua autoimagem está completamente ligada. Você vende para você mesmo uma imagem que você conta uma história de como você é, de como você se comporta, de como você é bonita, bonito, inteligente, é chato, desinteressante, sabe fazer as coisas, não sabe fazer as coisas. Quanto mais a gente conta as histórias para a gente de como a gente é, mais a gente alinha a nossa autoimagem. Quanto mais a gente percebe dados, nós vamos falar de dados pouco nessa apresentação, mas a gente pode falar isso em outra oportunidade, vou falar até no evento do Gartner sobre isso, mas quando eu começo a contar as histórias e analisar os dados, os feedbacks das histórias que eu conto, eu vou alinhando essas histórias para melhorar os resultados. O que são vitrines? Vitrines são histórias. Eu monto lá, né, peças juntas de uma maneira X que conta uma história de como é você estar bem vestida, ou com um look adequado, ou mais descolado, não importa, sofisticado, você contou uma história para alguém a partir da hora que você fez uma vitrine. Cultura são histórias. Então, quando a gente fala disso, qualquer coisa, vender, relacionamento, o que é um namoro, o que é um casamento, a gente está o tempo todo vendendo histórias para o outro, uma apresentação, eu faço apresentações direto e eu sempre fico pensando, né? Como que eu começo a apresentação? Como que eu desenvolvo essa apresentação? Como que eu concluo essa apresentação? Para que a gente consiga articular no outro aquilo que eu quero articular no outro, ou causar algum tipo de awareness, algum tipo de comportamento, alguma coisa que vai fazer alguma transformação na apresentação que eu estou fazendo, né? Então, a pergunta que eu acho que vocês têm, que eu também tenho aqui, né? Como que a gente cria histórias que vendem, certo? Então, como é que a gente faz para criar histórias que vendem? Pode ser qualquer coisa, educação, relacionamento, produtos. Eu acredito que agora as vendas mudam bastante em função do cenário que a gente está, então a gente vai ter que vender no digital. Então, como é que eu faço para vender? É digital, é nas mídias sociais ou em qualquer outra plataforma. Bom, para a gente vender, a gente precisa ter alguma coisa, né, que articule a história. Então, qual é a coisa hoje, especialmente quando a gente está falando de digital, que articula a história? É algum tipo de conteúdo. Por exemplo, essa live que eu estou fazendo aqui com vocês hoje é um conteúdo que eu articulei, organizei, programei, antecipei, fiz a divulgação, preparei todo o processo para que criasse uma história para que isso acontecesse. Então, qual é o conteúdo que vocês estão planejando? E conteúdo pode ser experiência, pode ser texto, pode ser imagem, um post é um conteúdo. Se o seu post, se o seu conteúdo não conta história nenhuma, que esteja alinhado com aquilo que você quer passar, ele é ruído, ele não é história, ele atrapalha a sua história, né? Então, uma das artes da história é a gente saber também no que focar. Então, a primeira coisa é, como que eu conto histórias bacanas? A primeira eu tenho que achar os suportes adequados, os públicos adequados. Se meu público é um público que não usa o digital, que não é o caso agora, né? Que agora está todo mundo usando digital, é necessidade, eu articulo com o que for, o ambiente onde ele estiver, roda de fogueira, seja o que for. Só que tem uma questão. Quando a gente fala de contar história, tem duas coisas que são bastante importantes. As histórias atraem, elas engajam, elas fazem com que você consiga os conteúdos que você faz, traz as pessoas para você. O problema é, não adianta só atrair, você precisa converter. Então tem uma outra dimensão da parte da história, aliás, tem duas histórias, né? Duas dimensões. A primeira dimensão é, você tem que entregar alguma coisa. Não adianta você contar uma história linda, atrair todo mundo para o seu site, ou atrair todo mundo para uma live, ou atrair todo mundo para um produto que você está vendendo, você não tem produto para vender. Aliás, esse está sendo um dos grandes problemas agora com o digital, que muita coisa está querendo, muita gente está querendo ter produtos para vender e não tem produto digital para fazer. Então, você tem que ter algo para que você possa fazer a entrega da história que atrai. Então, a história atrai, pode ser que nem alguém está falando oral, pode ser com qualquer formato, mas ela chegou em você, tem que converter. Então, tem duas coisas que tem que acontecer. A primeira, você tem que ter o que entregar, e a segunda coisa é, você tem que conhecer o seu público para saber o que entregar e como articular a história. Então, se você não conhecer seu público, e para você poder fazer toda essa estratégia, para fazer o produto e para fazer a linha da história, você não tem o que entregar. Não adianta só ter história, né? Então a história fica vazia. Por isso que a gente fala hoje muito de
walk the story. Então, você tem que ter uma história que você possa contar. Aí você faz storytelling. E aí você traz as pessoas para se engajarem naquela história, naquele produto que você fez. Agora, e quando a gente não tem história? E quando a gente não está feliz com os resultados que a gente tem? E como é o caso agora, a gente está vivendo um momento, eu não estou feliz, imagino que vocês também não, com essa situação de coronavírus, com várias situações difíceis de a gente enfrentar. Então, o que acontece quando a história que eu tenho não é boa, ou seja, a atual, que está sendo narrada, não está legal? Eu tenho que criar caminhos para uma nova história, uma nova narrativa. Então, aí entra a parte da estratégia. Para eu criar uma história, para eu make the story, para eu fazer uma história nova, eu tenho que pensar qual é a narrativa que me interessa. E aí eu vou fazer o contrário. Eu vejo qual é a narrativa que me interessa e eu crio todos os fatos por detrás para que isso aconteça. Então, por exemplo, para que acontecesse essa live aqui agora, eu tive que criar todo um conteúdo para essa live. E isso virou uma realidade para eu poder contar a história e chamar as pessoas pela internet. Eu vou dar um exemplo disso, isso não é novo, né? Quem sabe articular isso com propriedade, ter resultados fantásticos. E eu tenho um exemplo lindo aqui no Brasil, maravilhoso no Brasil, que é a cidade de Gramado. Eu não sei se você sabe, mas a cidade de Gramado é um dos principais destinos turísticos do Brasil, ou era, né? Até agora não tem destino nenhum, né? A gente está completamente todo mundo em casa, mas era e é um dos pontos mais desejados do Brasil para fazer turismo. E se você for olhar, Gramado é muito lindo, maravilhoso em termos de beleza natural, mas é tão bonito quanto em outros lugares no Brasil. A gente tem lugares maravilhosos no Brasil. O que Gramado fez? Mudou a narrativa. Eles começaram há mais de 20 anos atrás, começaram com a fábrica de chocolate, o Natal Luz, começaram com, depois colocaram a pista de neve, depois eles colocaram, bom, eu tive recentemente em Gramado para um evento, é centro de convenção, aqueles Ice Hotel, Ice Bar que a gente vê só nos países escandinavos, tem em Gramado também, ou seja, eles construíram um espaço que gerou a narrativa que interessa para as pessoas e atraíram turismo para lá. O mesmo foi com Dubai, a gente pode falar isso em outro momento. Eu tenho 50 mil exemplos disso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, antes de começar a contar história ou ver técnicas, eu vou deixar link aqui depois para vocês, para quem quiser depois fazer curso disso, mas antes de qualquer coisa, o que você tem que fazer? Você tem que entender qual é a história que você quer, estrategicamente, o que eu tenho e o que eu quero, e qual é a história que eu preciso criar e andar nela, né, para que eu consiga engajar as pessoas para aquilo que eu quero estrategicamente falando. Então, falando um pouquinho mais da história agora, né, por que história é uma coisa que é difícil de fazer? E eu brinco que se fosse fácil todos os filmes de Hollywood, olha que Hollywood tem dinheiro, tem gente especializada que sabe fazer, e vira e mexe a gente vê filmes que não fazem sucesso, né? Então, história, ela é diferente de você contar uma sequência de dados. Ela não é só você contar dados. A gente vê muita apresentação que é dado, bullet point, bullet point, bullet point, bullet point. E aí o que acontece? Se você faz isso, o nosso cérebro não engaja. O cérebro humano, ele foi configurado para ouvir e para se interessar por histórias. As histórias, elas ativam 7 áreas do cérebro, dados ativam apenas 2. Então, quando você ouve uma história, você começa a ter emoção. É emoção fixa na memória. Então, você já contamina de uma outra maneira o seu cérebro. Então, história não é sequência de dados. História tem que ter conflito. História tem que ter altos e baixos. Então, eu dou um exemplo de se você bater, tá todo mundo em casa, né, quem tem filho pequeno, veja como seus filhos vêm contar as coisas que acontecem com eles. Eu lembro, minha filha é bastante talkative, né? Ela fala bastante, é toda, né, animada. Ela chegava da escola, então quando ela ia contar alguma coisa, ela não falava assim, bom, o sinal bateu à 1 da tarde, aí quando foi 2 horas a gente fez tal coisa, às 3 horas a professora mandou eu ler um texto X, às 5 horas a gente foi para tal lugar. Não, ela falou assim, mãe, olha, você sabia que hoje aconteceu uma coisa assim, a professora deu um desenho desse jeito, eu não sabia fazer, ó o conflito, eu não sabia fazer, aí eu tive que dar um jeito de fazer, então, mãe, teve uma menina que ela fez isso, ela é muito chata, então ela é muito legal. Altos e baixos, você tem emoção quando você está fazendo a narrativa de uma história. Então, existem técnicas, a gente tem gente que naturalmente é contador de história, a gente sabe disso,
mas a maior parte das pessoas não é. A gente tem que aprender a fazer isso. Então, a menos que você tenha feito um curso de rádio, televisão, games, tem vários cursos, literatura, eu fiz artes, em artes a gente também estuda bastante essa parte da narrativa, da história. Então, a menos que você seja dessa área, existem técnicas que ajudam a gente a aprender, que nem essas pessoas aprenderam, para fazer histórias melhores. E aí o resultado é bastante eficiente. Então, tem 4 elementos na história que eu vou mostrar para vocês, né? Que a gente está fazendo um resuminho na live, ó, que fica visualmente, eu gosto muito da parte visual. Ó, tem esses 4 elementozinhos aqui, ó, que são os 4 elementos que formam a história, que são os pilares do storytelling, tá? Mensagem, conflito, personagens e enredo. Para a gente fazer uma história, a gente precisa pensar nessa estrutura. Que mensagem que eu vou passar? Eu vejo, às vezes, as pessoas começando a falar algum texto, a escrever artigo, né? Artigo científico também é história, gente. Você está apresentando a sua pesquisa de uma maneira que você está falando quem é o monstro. Normalmente é aquilo que você quer resolver. Depois, como que eu fiz para tentar matar o monstro? Quais são os desafios aqui? E qual é o resultado de final feliz ou próximos resultados que eu posso fazer, né? Então, a mensagem é: toda história tem que pensar no que ela quer engajar, qual é o call to action, o que eu preciso que o outro faça, ou que o outro pense, ou que o outro mude de comportamento a partir da hora que ele vai ver a minha história. Então, existem vários arcos de história, a maneira como a história é contada, né? Vocês devem conhecer muito. Quem não conhece a Jornada do Herói, né, de Joseph Campbell, que é usado num monte de filme de Hollywood. Aliás, a gente conta as mesmas histórias há trocentos mil anos. Hollywood conta meia dúzia de histórias, que é a repetição das histórias gregas, que engajam o sentimento humano. A história normalmente é a mesma, o que muda é a narrativa, a forma de contar. Ó, pega Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, Shakespeare, foi contado em quantas novelas que você já viu na vida? Quantos livros que você já viu na vida? Que são os amores impossíveis, de famílias que não se dão bem. Ou seja, a gente varia o modo de contar e mantém a mesma história. Então, mensagem, o que eu quero passar de mensagem? A primeira coisa. A segunda coisa, conflito. Aonde eu vou mostrar que a pessoa precisa fazer um... Gente, se não tiver conflito, se não tiver nenhum inimigo, imagina o que seria, sei lá, Superman sem Kryptonita. Uma coisa chata. Ele vai lá, ganha sempre, faz tudo, não tem nem o que ganhar, né? Resolve todos os problemas. Eu brinco que assim, ó, uma tarde de domingo que foi maravilhosa para você descansar, tomar sol e ir na praia, é uma história muito chata, porque ela não tem conflito, não tem altos e baixos. As histórias que realmente são interessantes são as que têm que resolver coisas. O nosso cérebro quer resolver problema. Então, quando você vê uma história que não tem nada para resolver, ela não engaja. Então, por isso que as histórias boas, elas começam, elas têm mensagem, elas têm conflito, alguma coisa lá tem que dizer, olha, esse aqui é o inferno, esse aqui é o paraíso. Eu vou te ajudar a chegar no paraíso. Como é que eu faço isso no meio do caminho? Basicamente, as histórias tentam ter algum tipo de variação disso, né, nos arcos das histórias. Depois, de personagem. Quem é que vai fazer isso acontecer? Quem vai levar a mensagem e fazer os conflitos? E, por último, o enredo, que é como que você vai desenrolar os passos. Eu convido vocês para assistirem qualquer filme. Eu sou uma tarada por filmes, eu sou cinéfila, eu seleciono bastante aquilo que eu assisto, mas tem até o hot site dos 50 filmes para você entender o mundo digital. Quem quiser, vai lá, marta.com.br/filmes. Eu adoro filme de ficção, é uma das áreas que eu mais gosto, porque você fica exercitando cenários futuros, né? Mas eu assisto esses filmes e eu fico decupando nesses 4 elementos. Qual é a mensagem do filme? Qual é o conflito? Como que eles estão apresentando esse conflito? Quem são os personagens, né? E aí como desenvolve o enredo. Da mesma forma que a gente escreve melhor quando a gente lê mais, a gente também vai desenvolver histórias melhores se a gente começar a prestar atenção nas estruturas das histórias que a gente vê. Então, só para mostrar um exemplo como isso dá resultado, eu tenho alguns prêmios de melhor palestrante nos Estados Unidos, né? E um deles foi esse post aqui, ó. Esse pôster. Não sei quem já foi em sessão de pôster. Sessão de pôster é uma coisa muito chata, porque a pessoa fica ali do lado de um pôster, aí ela tem que falar em, acho que 10 ou 15 minutos, dependendo do lugar, tudo que tem no pôster. Olha isso aqui. Esse aqui é um pôster que eu fiz em 2008 sobre Search Engine Optimization. E aí é só coisa técnica, 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 técnica. Aí eu fiquei pensando, eu nunca tinha feito uma sessão de pôster.
de posters, né? De você colocar a informação em cartaz, eu sempre dou palestra, e esse ano eu resolvi colocar uma palestra e esse pôster. Aí eu falei, gente, como é que eu vou engajar as pessoas, né? E aí eu vi a dor, quando a gente fala das dores, o pessoal que usa a fórmula de lançamento, né? O que são as dores? São os monstros que você tem que matar na história, ok? Aí eu fiquei prestando atenção, falei assim, quais são as dores de quem vai para uma apresentação de pôster? São vários, então quem já foi sabe que é uma sala enorme, cheia de pôsteres, com 50 pessoas, cada um apresentando o seu. E a dor é que a pessoa apresenta rapidinho e quem viu a apresentação queria ficar com uma cópia daquilo. Só que não dá para fotografar, o negócio é muito grande, ele normalmente tem, né, 2 metros por 1 metro, sei lá, é bem grande, e a pessoa fica frustrada. Então, o que eu fiz na época? Olha, 2008 isso aqui. Eu coloquei um QR Code, vocês estão vendo aqui, ó, um QR Code na base do meu pôster. Eu fiz esse pôster em PowerPoint para virar um PDF pequenininho. Na época, os celulares eram ruins pra caramba, o povo nem sabia usar QR Code ainda. Eu ajudei o povo a instalar o QR Code, eles baixavam o meu post e se encantavam. Tanto que eu acho que eu ganhei prêmio de melhor palestra com esse pôster nesse evento. Né, junto com cada track, na track de pôster eu ganhei. E eu tenho certeza que é por causa do storytelling que eu fiz. A maneira como eu fiz para engajar, resolver o problema, contar para a pessoa. Aí a pessoa ficou dona da minha história, ficou dona do meu pôster junto comigo, compartilhou para outras pessoas. Eu criei o caminho para isso. Então, a gente tem que prestar atenção na dor do outro. Eu dei uma palestra também nos Estados Unidos uma vez, que era de Voz XML. Foi antes disso aqui, ainda foi em 2004. Gente, Voz XML é linguagem de programação. Ninguém vai ganhar prêmio com linguagem de programação. Aí fiquei pensando, como que eu inverto a história? Eu comecei apresentando um exemplo, que era um trabalho de arte que eu tinha na época. As pessoas olhavam o exemplo, o que você fez? Você criou conflito. É um cara de tecnologia, que está vendo o resultado final de uma coisa que é nova, ele presta atenção em todos os comandos que você fala depois. E aí eu ganhei prêmio de melhor, essa eu ganhei melhor do congresso inteiro, uma palestra técnica. Então percebam, não é o fato, é o modo como você narra. A gente fica copiando uns aos outros, ao invés de a gente pensar em como que eu narro, e eu vejo os problemas que tem com o meu público e entrego a história adequada para eles, ok? Então fiquem com Deus, desejo para vocês muita luz, para todos nós, para a humanidade, para todos nós juntos, ok? E obrigada por estarem aqui comigo hoje, agradeço de coração. Um beijo, gente.